Quero agradecer a presença de todos vocês. O Adalto me deu a incumbência de abrir essa reunião. Eu queria já chamar o deputado Wander aqui, candidato a senador, o Adalto, o prefeito Fábio, vem para cá. Na verdade, era uma coisa informal e queria agradecer o Rabelo também, que está aqui presente, esteve junto, o Celso. Eu vim a pedido do Adalto e reforçado o pedido pelo deputado Wander ontem, a gente conversou. A ideia hoje não é a gente entrar no mérito do que vai ser a Revis ou não vai ser a Revis. A ideia nossa hoje é conversar com o deputado Wander, pedir para ele que ele entre nessa interlocução, principalmente porque nós precisamos de alguém que tenha uma interlocução maior com este governo, e o Wander está aqui, ele é uma pessoa que faz isso, me ajuda em várias questões. Eu sou o presidente da FamaSul, tivemos várias discussões juntos, inclusive a lei do Pantanal, junto com o Rabelo, com ele, onde foi construída essa solução para o Pantanal, inclusive no âmbito estadual e federal, porque o STF nos deu um prazo de 1 ano e 8 meses para construir uma lei federal para o âmbito do Pantanal, e o Wander me ajudou muito nessas questões. Então eu tenho certeza que ele se comprometendo, ele vai dar um apoio para a gente muito bom lá, e essa era a ideia, era pedir para o Wander parar com essa história desse Revis, para a gente sentar, começar do zero, se for o caso, para discutir de volta de que forma que nós queremos, e que isso fosse trazido para o âmbito do Estado, não continuasse em âmbito federal, e isso é um pleito nosso, tanto da federação como do sindicato, dos produtores, dos ribeirinhos, dos indígenas, de todos que estão aqui, é que isso seja trazido para nós. Não pode ser feito da forma que foi feito, no escuro, e chegar aqui e já ir falando que está tudo certo, está tudo resolvido. Essa é a ideia. E eu gostei muito da ideia, acho que foi o Celso que deu a ideia, e mais outro produtor, Serginho, de convidar o deputado Wander. A gente já tinha tido a primeira conversa, inclusive com o Maurício, com a turma antes, explicando a situação, o Wander correndo muito com a campanha. Paulinho entra aqui. Paulinho é o nosso presidente do INCRA. E eu achei acertada a posição de vocês de ter chamado o deputado Wander para essa discussão de extrema importância. Eu vou passar a palavra aqui para o nosso prefeito. Adalto, você quer falar? Vou passar para o nosso prefeito e depois a gente passa para o Wander. Bom, boa tarde a todos. Agradecer a presença sua aqui, Marcelo. Sempre está aqui nos ajudando e apoiando o sindicato. Quero agradecer aqui também o vereador presidente da Câmara, o Michel, que está aí presente, o tio Everaldo, a vice Elange também que está aqui presente, os secretários também da prefeitura que vieram acompanhar, e agradecer também aqui o presidente do INCRA, Toninho. Muito obrigado, senhor, pela presença, e parabenizar a Adalto, senhor presidente do sindicato, por esse diálogo, né? Eu tenho certeza que o senhor trouxe a pessoa certa. Eu acredito que o Wander é uma pessoa que conversa em todos os segmentos, uma pessoa que tem um entendimento diferenciado, né? Não é uma pessoa radical em nenhum dos lados, e eu acredito que esse intermediador possa nos ajudar para que realmente comece desde o zero uma situação, e que, por enquanto, que pare esse projeto, deputado, e para que, junto com o sindicato, junto com a FamaSul e com o governo do estado, encontre o melhor caminho, né? E a prefeitura está aqui, a vereadora de Bodoquena está aqui, né? Apoiando também, município de Miranda e Bodoquena. Bodoquena, ele não aceita do jeito que está sendo proposto essa proposta aí dessa questão, dessa demarcação desse Revis. Então, a prefeitura de Miranda e Bodoquena, ela não é a favor do jeito que está acontecendo. E eu tenho certeza que hoje o senhor vai esclarecer bastante aqui,
e os sindicatos, os produtores também vão ganhar um novo parceiro, para que isso aí possa ser da melhor maneira possível, tá? Muito obrigado e boa reunião a todos. Não, deixa eu falar uma coisa, não sei, primeiro agradecer o convite que eu recebi do Celso e do Serginho, né? E logo em seguida falei com o Marcelo, o presidente da federação, que representa todos os sindicatos, né? Como disse o Marcelo é uma pessoa que nós temos juntos, temos nossas diferenças, mas a gente tem consensuado muito entendimento nas pautas que interessam os produtores, no sentido de a gente buscar a solução. Eu sou daqueles que acredito que a gente sombria os conflitos quando a gente deixa de conversar. E eu acho que é uma baita de uma oportunidade. Estou vindo aqui, quero dizer para vocês, despido de questão de eleição. Estou vindo aqui porque eu acho que a demanda, a forma que foi, que me falaram, unilateral, nós não podemos aceitar. No mérito, nós podemos até discutir, encontrarmos uma saída, né? Mas do jeito que foi, só um lado debatendo e discutindo e talvez tentando impor, e eu sou um cara que tem problema, defendo o desenvolvimento econômico de forma sustentável, mas nós temos que preservar os empregos, temos que preservar o direito de propriedade e também, claro, casado com isso, a defesa do meio ambiente. E nós, então, estou muito à vontade aqui para ouvi-los, né? A demanda, eu acho que a gente já fez uma conversa ali, alguém podia depois entrar mais, já para mim não ser o porta-voz daquilo, falar um pouco, explicar sobre a demanda. Eu fiz questão de convidar o Coronel Rabelo, porque eu acho, a minha experiência de 6 mandatos me diz o seguinte: não adianta a gente achar que só um lado vai levar. Nós temos que sentar, encontrar, convencer e buscar. Não dá tudo. O que é possível? O maior exemplo para mim, vou falar para vocês, foi na questão da lei do Pantanal. A ministra, o secretário executivo do Ministério, me chamou lá e falou: nós estamos com um problema seríssimo com o André do Imaçu, com o Imaçu, e nós fizemos uma interlocução com o governador. Nós fizemos uma audiência, eu e o governador, da sala dele, com a ministra e com o secretário executivo, e estava um conflito muito tenso. A gente chegou no entendimento de retirar o decreto, que era do ex-governador Reinaldo Zambuja. Criou-se uma comissão, e essa comissão envolvendo todo mundo, produtores, meio ambiente, assembleia, se saiu aquela lei que foi remetida para a assembleia, aprovou, que juntou aqui o ministério junto com o governador Riedel para sancionar. Eu acredito muito nesse modelo. Aqui, eu acho que primeiro nós fazer uma força-tarefa para suspender isso, né? Para suspender. E aí eu me proponho junto com uma comissão ir lá, né? E eu acho que é importante ter o verniz, o aval, e aí por isso que eu fiz questão de trazer o Rabelo e também o superintendente do INCRA. Por quê? Envolve também pequenos produtores, envolve ali o pessoal que tem pousadas, né? Envolve, ali tem assentamento também? Tem assentamento. Então, é importante a gente fazer um movimento envolvendo essas instituições, né? Que tem, para a gente não ficar fazendo a defesa sozinho, só nós achando que assim, produtor contra ambientalista. Eu entendo que o melhor caminho, né? Aqui alguns exemplos, quero que o Marcelo explique, quem estava conversando ali, de algumas alternativas que a gente tem, mas primeiro, suspende, remete isso para o ano que vem, criamos uma comissão, essa comissão com capacidade de trazer, eu acho que nós temos autoridade, o governador Riedel tem essa autoridade, porque no projeto da lei do Pantanal, né, os resultados têm dado resultados significativos, né? Ele tem autoridade política para a gente tentar trazer para cá, e aqui
a gente ouvir todo mundo e buscar, junto com eles, uma saída que não prejudique os produtores e que a gente mantenha essa imagem hoje que nós temos, né, de queremos o progresso, queremos o desenvolvimento, mas temos preocupação com a questão ambiental. Eu queria, nessa primeira fala, Marcelo, me comprometer com vocês, né, de ser um porta-voz, ajudar a vocês a gente chegar num denominador comum, que a gente mantenha nessa relação e que preserve aquilo tudo que vocês, os interesses aqui dos produtores, no sentido de cada vez mais poder produzir, contribuir com o Brasil, né, como celeiro da produção. E também com essa imagem muito boa hoje que nós temos de preservar o meio ambiente. Vocês podem contar comigo, não tenho nenhum tipo de preconceito, de dificuldade ou medo de estar vindo debater, discutir. Tenho as minhas convicções, mas sou uma pessoa do diálogo. Respeito as diferenças, pessoas que pensam diferente de mim. E eu acho que esse é o maior exemplo que a gente pode, a partir desses princípios, a gente construir uma coisa que garanta a vocês tranquilidade para poder produzir, tranquilidade para ajudar o município, que o município perde a arrecadação, e é importante quando tiver a presença do prefeito, dos nossos vereadores, da vice, das lideranças políticas. Porque a gente gostando ou não, vou falar uma coisa para vocês. As coisas passam pela política. Não vou falar por partido, pela política. Qualquer decisão é uma decisão política. Então, a gente tem que respeitar as instituições, a legitimidade daqueles que foram eleitos. E eu não tive voto só de petista, tive voto de todo mundo, inclusive produtores. Então, a minha obrigação, quando fui convidado, é vir aqui para poder, com toda a minha sinceridade, falar isso aqui eu acredito, isso aqui eu posso, e o que eu não posso eu vou falar também. Mas a demanda é justa, eu quero, junto com vocês, não sou salvador da pátria, né? Junto com vocês encaminhar, e aquilo que a gente encaminhar, eu tenho certeza que nós temos condições, envolvendo mais depois outros parlamentares, envolvendo o governo do estado, envolvendo outras instituições, para a gente cada vez mais criar força, né? Para a gente poder sensibilizar. Eu acho que a gente tem condições de sensibilizar lá o presidente do ICMBio, né? E por isso nós precisamos muito, Coronel Rabelo. Você é uma instituição outra que tem muita credibilidade. Não é só vocês, a entidade de vocês, e também a FamaSul. A FamaSul hoje, o Marcelo é uma pessoa muito respeitada. Todo mundo sabe das diferenças, mas é uma pessoa que tem serenidade e tem posições firmes daquilo que ele defende. Não fica querendo fazer média com ninguém. Aquilo que dá, e o que não dá, a gente não vai cada um defender o seu ponto de vista. Então, Marcelo, estou muito à vontade de estar aqui com o sindicato para a gente poder estar tocando junto e, se Deus quiser, obter primeiro essa suspensão, depois a gente construir coletivamente com todo mundo, né, buscar um entendimento, uma saída para essa demanda. Conte comigo, sou parceiro. Bom, o deputado pediu para dar uma explanada, o que nós falamos com ele lá dentro. O modelo da Revisa, todos vocês já conhecem, já foram apresentados os mapas, 61 mil e poucos hectares. E na época como nós já fizemos vários tipos de negociação, não só na questão da lei do Pantanal, mas nas questões indígenas, quando teve a compra da propriedade Antônio João, eu participei de toda ela, mais de 10 meses dentro do STF, discutindo com Gilmar Mendes, para chegar naquele consenso. Fizemos outra agora em Juti. Temos mais 2 acontecendo aqui no estado e 2 na Bahia. Por isso eu estava no interior da Bahia ontem. Nós estamos negociando. Então eu sempre falo que sem nada não vai sair. Então por que nós fizemos uma proposta e agora tive outra proposta aqui? A proposta que nós diminuímos lá atrás para 21 mil hectares, pegando as APPs e as reservas legais, foi uma das propostas que a gente construiu para dizer, mas o Estado vai fazer, e o governador se comprometeu, inclusive, a criar um PSA para pagamento de serviço ambiental, como foi feito no Pantanal, nessas áreas.
inclusive quem gere todo esse programa é a nossa FUNAR, que é um braço da FamaSul, que é dentro da FamaSul, então passa pela gente. E agora teve a proposta de fazer à beira do rio. De qualquer forma, se dizer que vai chegar lá, até podemos trabalhar em cima dessa também, e dizer não vai ter nada, eu acho muito difícil isso passar. Então eu sempre falo, o bom é inimigo do ótimo. Nem sempre a gente vai conseguir o que a gente quer, e a discussão agora é tentar não deixar eles conseguirem o que eles querem, e achar um denominador comum, aonde a gente consiga chegar num consenso, trazendo essa discussão para o Estado, e que, se for o caso, o Estado decrete, ou que seja, tem a lei Paulo Corrêa lá em Bonito, que é 50 metros da beira dos rios. Você tem o Código Florestal que dizia que era 30, mas lá em Bonito foi feita uma lei orgânica do município que é 50. E no âmbito ambiental, quanto mais restritivo, ela vale. Então ela vale mais do que a lei federal. E isso pode ser criado, inclusive, pelos municípios. Pelo Fábio aqui, pode ser criado pela prefeita de Bodoquena. E você criando uma lei de interesse social na margem do Salobro, desde a nascente à sua foz, que seja de 150 metros, 50 metros, 200 metros de largura, isso pode ser feito pelos municípios. Você já cria uma restrição, mas a posse continua sendo de vocês. O que eu não concordo é com nenhum tipo de parque, nem tipo de APA, que a APA você transforma ela em uma categoria mais restritiva, e aí não precisa ter nem audiência pública, você transfere só nessa questão. História de dizer que não tem zona de amortecimento. Qualquer parque criado, se ele não tiver criado junto a primeira zona de amortecimento, vale a lei federal, que é 500 metros. Já tem uma lei federal que já manda aquela zona de amortecimento. Ela pode ser ampliada? A de Bonito nós tivemos que diminuir da gruta, que era 11 quilômetros, e pegava o município. Dizer que não vai ter zona de amortecimento, ninguém vai dizer isso para vocês. E isso eu posso discutir com o Sandro do ICMBio. Eu passei 18 anos no Parque da Serra da Bodoquena. Nós nunca ganhamos uma discussão lá dentro. Nós somos a minoria comparado àquele povo todo. E o que acontece? Ele dizer que o plano gestor pode criar uma zona lá na frente, dizer que não está tendo compatibilidade, o entorno, principalmente pela produção de soja, nessas questões, e dizer para vocês que vão criar uma zona de amortecimento de 10 metros, 3 quilômetros, 2 quilômetros, e vai ser criado, porque é o plano gestor que define. Então, essa conversa, aí criaram um subterfúgio para não pagar o produtor. Nenhum parque federal no Brasil, até hoje, ele é regularizado fundiariamente, e eu posso dizer isso porque eu sou da Comissão Nacional de Assuntos Fundiários da CNA, e eu mexo com isso o dia todo. Nenhum causa problema para o produtor, causa restrição de CIGEF, principalmente porque você está em sobreposição em cima de uma área de unidade de conservação. Isso eles vão dizer tudo ao contrário, mas, cara, está na lei. Eu venho aqui, eu trago a lei para vocês. Eu não tenho por que mentir para o produtor. Agora, eu posso sentar aqui com o ICMBio e discutir a manhã inteira com o Santo, todos eles, e mostrar para vocês como é que é. Porque ele me conhece. O povo do ICMBio me conhece pelo tempo de briga que eu tenho em questões ambientais, principalmente de parque. Então, a ideia é que vocês continuem com a posse, mesmo com o interesse social. A posse é de vocês. Não tem gente entrando, não vou deixar entrar. Quando se cria uma revisa ou qualquer coisa, você não proíbe a entrada, porque a pessoa precisa ir lá estudar. Eu tenho que estudar se esse revista está fazendo realmente a função que ele foi criada, que é da preservação, que seja de um camundongo, que aconteceu isso lá em Bonito. Foram estudar lá em Bonito, tinha um camundongo, aí chegou lá que o camundongo, o lobo-guará não tinha mais presa, deu o maior problema porque diz que a soja estava matando o camundongo. Nós tivemos que fazer um estudo mostrando que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Então, isso acontece. E eu falo isso com muita tranquilidade. O Rabelo é meu parceiro em muita discussão, e ele é acostumado com isso, ele sabe como é que os parques funcionam. E todos os parques, eu acho que só o de Foz do Iguaçu, que é terceirizado, hoje tem brigada de incêndio, tem gente para atender o parque, tem lá para você fazer visitação.
aqui na Serra da Bodoquena fizeram essa visitação que o parque fez aqui na Serra da Bodoquena, nós fomos contra. Nós, como produtor, dentro do ambiente do conselho, por que nós somos contra? Porque o que aconteceu já, as pessoas vão lá e ficam presas quando chove, não tem como sair, não tem área de escape. Se é para qualquer um de Bonito fazer um passeio, você tem que ter várias alternativas de saída, inclusive a ambulância tem que chegar perto se tiver algum problema. Vê se consegue entrar lá, se tiver um problema dentro do parque. Mas nós não ganhamos, tanto é que está sendo explorado hoje, de uma forma que nós não concordamos dentro do conselho do parque, porque hoje não tem segurança, tanto é que teve que o bombeiro já 2 vezes resgatar a gente que ficou presa para o lado de lá. Então, gente, a ideia é essa, é tentar construir uma alternativa para essa saída, de uma forma que não cause problema para nós e que eles também aceitem essa diminuição. Não sei se alguém mais quer usar a palavra, está na hora. Eu queria agradecer os vereadores, é que eu fui meio ligeiro aqui, peraí. Deputado, boa tarde. Deixa eu me aproximar aqui de vocês. Deputado, primeiro, obrigada pela sua presença e já fico muito satisfeito em ver que o senhor está disposto a nos ajudar nessa causa, né? Eu quero falar hoje enquanto legislativo de Bodoquena. Eu, como vereadora de Bodoquena, me preocupo muito com essa situação. Estou totalmente contrária à instalação desse corredor ecológico, porque isso traz uma insegurança jurídica. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas, como já foi dito, são mais de 120 propriedades. É uma extensão que se aproxima de 60 mil hectares atingidos. Então, a gente precisa, sim, ter essa preocupação, a gente precisa ter esse cuidado para que isso não atinja essas famílias, que vai desde o sitiante, o chacareiro, até o grande produtor. O agricultor familiar, né, o pecuarista, todo mundo conseguiu trabalhar até hoje e preservar junto com a evolução do município, com a evolução do estado, com a evolução do município de Bodoquena, município de Miranda. Então, a gente quer continuar trabalhando dessa forma. Não que a gente seja contra o desenvolvimento, contra o ambiental. A gente quer cuidar, a gente quer preservar isso. Por lei, eu acho que a lei ambiental no país é uma das mais rígidas do mundo. Então, todo mundo já, por obrigação, tem que preservar, todo mundo tem que cuidar. E isso tem sido feito há gerações por essas famílias, por esses proprietários. Então, assim, isso causa, assim, uma grande insegurança, porque por mais que a proposta do Instituto não seja de desapropriação, mas não adianta ter uma escritura na mão e a gente não poder exercer com plenitude o direito sobre as nossas terras. Então, assim, esse é o posicionamento do Legislativo. É claro que existe, sim, a possibilidade do diálogo, nós precisamos contar com o seu apoio, nós sabemos que o senhor é uma pessoa que pode, né, com a sua interlocução, chegar até as pessoas que realmente podem nos ajudar com a decisão de que isso não prossiga, de que isso não siga, e que se for seguir, que seja de uma maneira que seja bom para todo mundo, para todos os lados, né? E só frisar mais uma vez que hoje é uma região extremamente preservada, extremamente cuidada, graças a essas pessoas, a esses produtores, a essas famílias que de geração em geração foram cuidando de suas terras. Então, é isso que eu queria dizer. Minha defesa enquanto vereadora de Bodoquena, e posso falar até por unanimidade, né, pelos demais vereadores, é contrário à instalação desse corredor ecológico. Obrigada. Boa tarde a todos, já nominados aqui, o presidente da FamaSul, o deputado, o prefeito. O deputado, quando me acionou, me coloquei à disposição. É um assunto que, cumprimentar o deputado Arroio, eterno deputado nosso também, presidente do sindicato, mas eu já manifestei e venho conversando com o deputado desde o início, né? Foi um processo que foi mal concebido, talvez desde o início. O processo de diálogo ele é uma necessidade, e o Estado de Mato Grosso do Sul tem sido um exemplo para o Brasil e para o Ministério do Meio Ambiente das suas responsabilidades e do mecanismo de diálogo que a gente compartilhou muitas vezes com o presidente da FamaSul aqui, o Marcelo. Então, eu conheço o Saloba de ponta a ponta e eu posso assegurar com propriedade que a parte mais conservada do Saloba é no município de Miranda. É a parte mais protegida, né? E ela aconteceu pelos proprietários, né? Agora, nós estamos discutindo aqui algo que
considero extremamente oportuno. O que existe até hoje é um processo em construção, então voltar ao zero e recomeçar numa outra configuração de atores e diálogo é uma necessidade. Redimensionar, porque eu não tenho dúvida, existe uma expressão forte de um livro editado na década de 70, o nosso futuro é comum. Então, se a gente tem um futuro comum, o que nós podemos proteger, né? Porque o potencial do turismo aqui é gigantesco, através não só do Salobra, mas do Miranda e outros tantos ativos que o município tem. Como a gente vê hoje aí, 300 mil turistas chegando a Bonito, né? Precisa desafogar esse colapso. Então, acho que a gente tem aqui, de fato, e parabenizo aí a liderança do sindicato, do Marcelo, porque o único caminho é esse de diálogo, né? O Vander me chamou, eu estava aqui, passei a manhã em 2 fazendas lidando com um conflito de onça com pecuária, que acho que todo mundo conhece o tema aqui. Então, a gente tem procurado usar esse mecanismo de diálogo e construir soluções. Eu não tenho dúvida aí, com a influência política do hoje deputado, né, e um cenário futuro aí que se avizinha ainda mais forte como senador, poderá nos ajudar muito pela flexibilidade e a credibilidade e o acesso político que ele tem. Então, cumprimento a todos e estou à disposição aí para essa discussão e esse novo desenho e configuração, e posso olhar com mais riqueza essa paisagem, que ela é muito rica e pertence a cada um de nós, né? A cada um aos seus proprietários, aos ribeirinhos, cumprimentando o Paulinho do Inca aqui, aos pescadores, mas eu acho que ela também acontece num momento importante, ela ainda é saudável, né? Tem lugares que já não adianta mais discutir, já perdemos, né? Vide Rio Taquari, né? Uma discussão que a gente assistiu, pensou e demorou para discutir, e pelo menos 150 proprietários rurais, né? Por isso que Corumbá é meio famoso pelo chororô, porque foi uma falência decretada a partir da demora que nós demoramos para efetivar uma decisão. E aqui a gente tem uma oportunidade fantástica, né? O Salobra está vivo, forte, e é um ativo importante do município, e certamente para todos os proprietários, todos nós, né? Concluo usando Manuel de Barros, né? Somos todos devedores dessas águas. Então acho que a gente pode construir algo muito importante no município aqui. Alguém mais? Boa tarde a todos. Meu nome é Sérgio, eu estou há 8 anos aqui no município de Miranda. A gente já tivemos o prazer de conhecer o Geraldo, o Adalto, aí, presidente do sindicato, né? E eu acho que a grande força que tem nessa sala aqui é a questão que aconteceu lá em Bodoquena, quando vocês evitaram lá a questão escapou o nome agora, da audiência pública. Então essa união precisa ser conservada. Quando a gente for discutir esse tipo de assunto, nós precisamos do apoio de vocês, nós precisamos estar sempre unidos, nós precisamos estar juntos, né? A gente está aí, o Adalto, que é o nosso porta-voz. Eu quero agradecer ao Celso. Celso, levanta, vem aqui, por favor. O Celso, que foi o porta-voz que entrou em contato com o deputado Vander e pôde facilitar a vinda dele aqui, que é um negócio muito importante agora. Ele é pré-candidato a senador, eu sei que todos têm seus compromissos, mas eu peço que pensem bem o que vão fazer. Nós precisamos de gente que não joga nem tanto de um, nem tanto de outro lado. Nós precisamos de gente que pensa no povo, de gente que pensa no futuro. Nós precisamos de gente que pensa no desenvolvimento da região. E enquanto a gente ficar brigando por causa de ideologias, nós não vamos desenvolver a nossa região. E isso é... Então, quando acontecer as reuniões, espero que o VAN tenha sucesso aí nessa mudança, nessa caminhada. Chame a gente, nós estamos aí dispostos. E sempre que o Adalto convocar aí, eu quero agradecer a todos aí por ter aí, mas que o Adalto convocar, vamos vir, porque é um negócio realmente necessário para evitar algum desagrado aí para o nosso pessoal. Obrigado a todos pela presença aí. Bom, boa tarde a todos. Agradecer o presidente da FAMASUL aqui, o meu deputado Vander, candidato a senador, deputado Arroio, prazer de estar aqui, Adalto, presidente do sindicato, vereadores, vereadora, parabéns pela fala, prefeito Fábio, prazer de te conhecer,
meu amigo do INCRA, Paulinho, meu grande amigo e parceiro, Serginho, empresário de Maracaju, que tem propriedade aqui. E fico feliz, e quando ele me procurou, que eu sempre fui quando eu fui prefeito, quando fui vereador, presidente de Câmara, eu sempre também trabalhei pelos produtores. E a gente sabe o tanto que o nosso produtor, eles são exemplos de preservação ambiental. E quando acontece uma situação dessa, tocado muito rápido e sem a presença de vocês, é inadmissível. E parabéns pela sua fala, pela sua bandeira, Wander, de levantar e vir para cima. Por isso que eu confio em você. Eu te chamei por isso, porque eu sei que você é um cara que transita bem em todos os setores. Nós precisamos de gente assim, que transita e que realmente tem a responsabilidade de assumir compromisso como você assumiu aqui. Eu não tenho dúvida que eles vão passar vergonha com você. Você vai para cima e vai fazer acontecer. Coronel Rabelo, meu amigo, conheço de longa data, também um homem que luta pelo meio ambiente e trabalha muito bem pelo desenvolvimento do Estado. Então eu quero agradecer a todos, vocês podem confiar. Agora o próximo, liderança indígena aqui presente também, pequenos produtores, grandes produtores, e o próximo passo é a comissão, né, Wander? Então acho que o Marcelo, juntamente com o Adalto, montasse a comissão com o Serginho também, que levantou essa bandeira aí, montasse a comissão já para poder começar os trabalhos. Era isso, muito obrigado, fiquem com Deus, e vocês podem ter certeza que vocês têm um parceiro grande aqui que vai ajudar vocês. Um abraço. Boa tarde a todos, sou o vereador Veraldo, obrigado, Adalto, pelo convite, em nome do nosso prefeito aqui, cumprimentar a todos. Deputado, a gente pede um socorro, em nome dos nossos produtores rurais. Há tempos atrás, veio o pessoal da SPU, fez um bafafá aqui, é outra situação que a gente pede apoio, tá? Fez uma audiência pública na nossa Câmara de Vereadores, que até o mapa da região eles trouxeram errado. O senhor vê o tanto que eles estão bem atualizados. Eu provei para eles, está o senhor Nego aqui presente, né, senhor Nego? Lá na Câmara, que estava errado, que não existe viabilidade do que eles querem fazer. Eles querem uma lei de 1946, colocar em ação que as margens do rio, onde houver enchente, 30 metros após vai ser da União. Então ele falou assim, vai tomar algum pedaço de fazenda. Eu falei, surpreendente, o senhor está equivocado. O senhor vai tomar fazendas e fazenda para a União. Então isso está errado. Nós devemos apoiar e acompanhar mais nossos produtores, né? Nossos ribeirinhos, que inclusive ele falou lá que hoje os ribeirinhos dependem da pesca. O ribeirinho falou que não era isso, ninguém depende de pesca, depende sim do pesqueiro que está lá. E é a mesma região do Salobra. O delta do Salobra já foi comprovado que desde 2018, a conservação dele já está bem melhor, maior do que seria previsto. Então não tem porquê isso. Claro que o Marcelo, um cara experiente, sabe, que vai ter que um pouco, compartilhar aí realmente para acontecer, Marcelo? Mas, deputado, precisamos desse apoio, urgentemente, tá? Desses dois lados, pensa com carinho, tá? Eu, em nome da Câmara de Vereadores, somos contra, nosso presidente estava aqui, ele teve que se retirar, somos contra, estamos aqui, o que for preciso da Câmara de Vereadores, do Executivo, para a gente poder ajudar a nossa classe, começando ali do pequeno, do chacreiro, do fazendeiro, dos indígenas. A gente quer aqui uma união, que nossa região consiga, continuar andando. E hoje, infelizmente, vivemos aqui assustados, que vem uma situação de lá para cá e pronto, e todo mundo perde o sossego. É complicada a situação. Para se defender fica difícil. Então precisamos mesmo ali que o senhor lá, se Deus quiser, hoje você é deputado federal, de repente vai ser um senador, que lembre da gente aqui com carinho. Estamos aqui, precisamos ser lembrados realmente, sabe, realmente, tá? Muito obrigado a presença do senhor aqui, obrigado a todos.
Boa tarde a todos. Desculpa o atraso, Adalto. Ontem eu estava com o Adalto aqui, eu cheguei atrasado. Não é que a minha fazenda é tão longe, mas eu quero dizer, Marcelo, que me preocupa muito isso. As coisas acontecem de cima para baixo, ou do meio, do nada. Como que foi a Serra do Maracaju? E o que é pior, nós temos que fazer um desabafo. Ontem nós ouvimos um desabafo aqui do ex-prefeito de Aquidauana. O produtor rural que sustenta esse país. O Brasil só não está pior por causa das exportações, dos grãos, da carne. Essa é a verdade. E nós somos tratados como bandidos. Eu fui político 30 anos, Bando, você sabe disso. Lutei nessa causa. Mas, infelizmente, nós estamos vendo que a coisa cada vez piora mais, Adalto. Nós não temos segurança jurídica, Marcelo, você sabe disso. É impressionante. E não estou aqui, eu não sou contra a comunidade indígena, não sou contra o produtor rural, o sem terra, o pequeno produtor. Mas o que nós precisamos ter, e é essa a minha questão, Wander, que você faz parte de um partido, você é meu amigo pessoal, mas eu não comungo com as ideologias desse partido, por isso, nós precisamos ter segurança jurídica. Como é que nós convivemos num país onde os juros da taxa básica é 14% agora baixando? Como que o produtor rural consegue? Vocês estão vendo aí um monte de recuperação judicial. O produtor que trabalha, que investe, que gera emprego, que paga imposto, aliás, muitos impostos, e nós somos tratados como bandidos. De repente cai uma bomba, agora nós vamos fazer aqui a área de preservação, vou pegar a tua propriedade, do nada. Não é porque eu vou ser atingido, eu também vou pegar, né, Adalto? Nós vamos pegar a nossa região ali, mas, gente, que absurdo. Então, Wander, você que é hoje um agente político na atualidade, que está na prática, Coronel Rabelo, nós precisamos ter realmente que nos dê atenção. Nós não queremos privilégio, nós queremos pelo menos ser tratados de igual para igual. Tá? E o exemplo aqui de Miranda, Marcelo, que eu conheço bem, tá? Daqui o prefeito, nós somos tratados, né? Cada vez que vem é um imposto a mais, é uma imposição a mais, entendeu? É a preservação. Aí ontem dizia o meu amigo ex-prefeito, os Pantanal, por exemplo, agora passou a reserva para 50%, não é isso? Nós não podemos, Agora eu pergunto, tudo bem, vamos preservar? E quem vai nos indenizar? Vamos dar uma condição melhor de juro, de prazo? Essa é a verdade. Então eu vim aqui hoje, né, pela primeira vez nesse debate, mas eu entendo que é hora aqui, Wander, você que tem um trânsito pela tua experiência lá em Brasília, e se Deus quiser vai continuar com mais força, nos ajude nisso. Não é questão de ser direita, esquerda, porque alguns diziam para mim, mas você vai na reunião lá, é da esquerda. Não existe isso, gente. A ideologia política é uma questão, não é esquerda ou direita, Marcelo. Nós queremos o seguinte, produtor que gera emprego, ele tem o direito de escolher, Adalto, se quer esquerda, se quer direita, não tem problema. Mas o que nós queremos é ser tratados com dignidade. Essa é a verdade, e nós não somos tratados assim. Por isso, Marcelo, você está fazendo um trabalho excelente lá na FamaSul, né? E nós queremos que realmente, me desculpe, esse absurdo do Delta do Salobro, é um absurdo isso, gente. É um absurdo. Eu tenho propriedade aqui há 45 anos, Marcelo. Se tem alguém que preserva, somos nós. Daqui eu vejo vários, eu conheço quase todos que estão aqui. Todos preservam. No entanto, de repente vai entrar, vai pegar essa área aqui, vai pegar do Adalto, vai pegar dos Bossé, vai pegar do Arroio. Para quê? Para quê? Então é isso que nós queremos, Wander. Que você passe, independentemente da ideologia, passe a defender quem produz, passe a defender quem gera emprego, que aliás esse é o grande problema dessa região aqui. Esse é o problema daqui da região, Miranda, aqui da Uana, Bodoquena, até Corumbá, não tem emprego. Quem mora aqui, quem é da região, sabe disso. Viu os vereadores, a vereadora, não tem emprego, Adalto. Aqui ou trabalha na prefeitura, ou trabalha no comércio, bancos são poucos, então a pessoa não tem perspectiva, tem que ir embora.
Diferentemente de que nós vimos lá no Cerrado, lá em Inocência, em Ribas do Rio Pardo, as indústrias se implantando lá, e ontem dizia aqui, né, só em Inocência, uma cidade menor que Miranda, a indústria que está de celulose que está se instalando lá, vão gerar 6.000 empregos diretos, fora os indiretos. E nós, que somos produtores rurais, ainda brincávamos, pô, aquela região ali de Ribas, Inocência, é só areia. Ali, Marcelo, só dava calango, não era isso que falava? É verdade. E nós aqui continuamos no Pantanal, que somos a entrada do Pantanal, e não temos nenhum incentivo e não temos perspectiva, prefeito. Essa é a verdade. Agora é o momento de se discutir, aparecem os políticos, e eu fui político, né? Falam isso, aquilo, e aí? Passou a eleição, vão nos ajudar a defender, não a propriedade, defender o emprego, defender a produção. Porque se o Brasil ainda está de pé, é por causa da produção rural. Não tenha dúvida